O que é destaque nesta edição? Senado aprova medida provisória criando taxas na Zona Franca de Manaus. Dado assustador. Estado é o terceiro do país em casos de AIDS. Foram registrados 15 mil novos casos de HIV e AIDS nos últimos 10 anos em todo o Amazonas. TRE vai suspender cadastro biométrico. Faltam 4 centímetros para o Rio Negro atingir cota de emergência, o que deve acontecer até amanhã. STF condena Maluf à perda do mandato de deputado federal e a 7 anos de cadeia. Temer tem avanços no Congresso no primeiro dia de votações após crise. A oposição tentou barrar, mas Planalto aprovou MP que libera saques do FGTS inativo, avançou na reforma trabalhista e adiou debates sobre eleições diretas. Base avalia que Temer não tem como se manter no cargo e já prepara a sucessão. Papa recebe Donald Trump no Vaticano. Aumenta o número de mulheres envolvidas com assaltos em Manaus. Bandidos trocam tiros com a polícia e um acaba morto na fazendinha. Criança de 1 ano e 9 meses morre no Platão Araújo após ser espancada pelo padrasto. Ele já está preso e a mãe, que é menor, foi detida. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. O Climatempo diz que a probabilidade de chover 11 milímetros é de 80%. A temperatura vai subir muito hoje, com máxima de 34 graus, com sensação térmica de 36. O dia já amanhece com 26 graus Celsius. A umidade do ar é de 84%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Quarta-feira, 24 de maio, é o 144º dia do ano. Faltam 221 para acabar 2017. Dia de Nossa Senhora Auxiliadora e São Vicente de Lerins. Também é o Dia Nacional do Milho, Dia Nacional do Café, Dia da Infantaria, Dia do Telegrafista, Dia do Digitador, Dia do Detento, Dia da Infantaria, Dia Europeu dos Parques Naturais e o Dia do Vestibulando. O Rio Negro segue subindo e se aproximando da cota de emergência. Na leitura de ontem foram mais 2 centímetros. Seu nível em relação ao mar já está em 28 metros e 90 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens sem atrasos nas chegadas e saídas de voos. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1337, início da Guerra dos 100 anos. 1822, o Equador declara a independência da Espanha. 1844, telégrafo, primeira linha instalada por Samuel Morse ligando Baltimore a Washington. 1940, o primeiro voo bem-sucedido de um helicóptero monomotor é realizado por Igor Sikorsky. 1991, começa a turnê mundial do Guns N' Roses, que seria a mais longa da história do rock. 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Como já informamos ainda há pouco, o nível do Rio Negro atingiu 28,90 metros em Manaus nesta terça-feira. Na mesma data do ano anterior, a cota era de 26 metros e 74 centímetros. O avanço da água sobre ruas e casas preocupa moradores da zona urbana que tem a rotina afetada. Eles passaram a conviver com lixo, animais e risco de crianças caírem no rio. Vamos às ruas da cidade. Dentro de instantes com Alberto Pellegrini para saber o que aconteceu na noite madrugada. 7 pessoas foram presas em Manaus suspeitas de participar de uma associação criminosa especializada em tráfico de animais silvestres e biopirateria durante a operação deflagrada na manhã de ontem. A ação foi realizada em parceria entre policiais dos estados do Pará e do Amazonas. De acordo com informações preliminares, 7 também foram presos em Altamira e mais 3 lá em Itaituba, no Pará. O grupo é suspeito de comprar ilegalmente arraias e peixes ornamentais na cidade de Altamira e Itaituba, no Pará, e repassar para o mercado externo. Todos serão recolhidos à penitenciária. Agora sim, primeiro contato com a nossa unidade externa. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã também, muito bom dia. Pellegrini, uma grande confusão e aconteceu agora de madrugada próximo à Igreja dos Remédios. Policiais da 24ª SICOM apreenderam agora de madrugada um menor portando um artefato explosivo de fabricação caseira. Ele de iniciais DBB, de 17 anos de idade. E o Marte foi chamado para que fosse desativada esse artefato explosivo em poder desse menor. Imagine só o que esse cara estava preparando, não, Pellegrini?
Pois é, Paulo Guerra, né? Mas ainda bem que chegaram os policiais da 4ª SICOM, como você colocou muito bem, o MARTE, que é o Departamento Antibombas da Polícia, da Secretaria de Segurança. Paulo esteve também no local aí, né? E com certeza teve trabalho. Ele poderia ter explodido um caixa eletrônico, a porta de uma loja ou qualquer coisa parecida para agir aí, cometer seu delito aí durante essa madrugada. Os policiais tiveram percepção, já que esse rapaz caminhava pela rua e eles o abordaram. Ele disse que viu pela internet esse negócio de artefato, de dinamite, e achou tudo engraçado e resolveu também participar e entrar por aí. Coisas que acontecem culpando a internet, não, Pellegrini? Pois é, rapaz, o homem bomba do centro da cidade tá aí, foi contido pela polícia. Veio de procurar alguma coisa, né? Ainda tem, vou dizer pra ele que ainda tem o negócio do antigo Mobral, agora com outro nome ainda tem, hein? Podia acessar essas coisas na internet e não tá fazendo bomba para prejudicar as pessoas aí no centro. Nenhum órgão de comunicação esteve nesta madrugada cobrindo esse acontecimento aqui no centro da cidade, próximo à Igreja dos Remédios. A equipe do tenente... É a equipe tenebrosa, Paulo, da 24ª SICOM, composta pelos sargentos Félix e os soldados J. Braga e Luan. A viatura é a 6351. Segundo informações deles, esse rapaz de iniciais DBB, 17 anos, iria explodir um caixa eletrônico situado ali nas proximidades da Igreja dos Remédios. É como o Pellegrini já havia dito ainda há pouco. Na realidade, o Pellegrini se preparava para explodir um caixa eletrônico. Felizmente, a equipe tenebrosa, essa equipe é forte, hein? Sargento Félix e o soldado Braga e também o Luan. Chegaram lá, detiveram esse menor. Felizmente, não é, Pellegrini? Felizmente, Paulo, felizmente, senão ele poderia ter causado um estrago danado aí no centro. Os policiais da 4ª SICOM, Paulo, o comando geral foi comunicado, a gente fez aqueles pedidos aí para policiamento no centro, a 24ª tem intensificado, a 24ª SICOM é responsável pelo policiamento aí do centro e de outras áreas adjacentes aí, Paulo, tem reforçado muito o policiamento na área central e conseguiu dessa vez, inclusive, se antecipar ao bandido, né? E conseguiu aí impedir que um caixa eletrônico fosse explodido. Pois é, a equipe tenebrosa está de parabéns aí com o sargento Félix, soldados J. Braga e o Luan pelo trabalho realizado agora e livrando a cidade de mais um marginal que se preparava para estourar um caixa eletrônico. Pellegrini nos chama a atenção, essa criança de 1 ano e 9 meses de idade que deu entrada no Platão Araújo e o médico desconfiou da história dessa criança. E o que aconteceu, Pellegrini? Pois é, Paulo, a criança chegou, um garoto de 1 ano e 9 meses de idade. Esse garoto chegou lá praticamente desmaiado, na companhia da mãe. Ela dizia que o garoto estava passando mal, aí o médico viu que o garoto já estava entre a vida e a morte. De tudo foi feito para salvar a vida dessa criança, mas não foi possível, Paulo. O médico viu a criança cheia de hematomas pelos braços, pelas pernas, pela barriga e viu que a criança havia apanhado. Ele comunicou logo à polícia, conversou com o Instituto Médico Legal, um médico muito responsável, muito atento a essa situação e logo fez esses contatos, Paulo, e quando fizeram a necrópsia no IML, foi constatado que a criança foi morta por agressão física. Ela estava com o estômago todo estourado, fígado, baço, totalmente estourada por dentro e acabou morrendo devido a essa agressão, Paulo. É uma brutalidade, né, Pellegrini? E que merece ser punida. A mãe é uma menor e o padrasto já está preso. Já está preso, Paulo. O padrasto, o acusado, é o Anderson Gomes de Paiva, de 21 anos de idade. A mãe, uma menor de 17 anos de idade, também foi apreendida para esclarecimento, Paulo Guerra. Pellegrini, até daqui a pouco, quando você trará outras informações aqui no Jornal da Manhã. O trânsito da cidade nesse instante é tranquilo, Pellegrini? Tranquilo, Paulo, tranquilo nas principais vias da cidade, por onde já passamos, nós que já estivemos no Instituto Médico Legal, já estivemos no pronto-socorro Platão Araújo, estamos chegando agora aqui no pronto-socorro João Lúcio e daqui a pouco todas as informações e vamos dizendo para quem está saindo das duas maiores zonas da cidade, que é a Zona Norte e a Zona Leste, o trânsito é tranquilo em direção
direção ao centro da cidade. Antes, Paulinho, deixa eu mandar aqui os parabéns hoje para Larissa Renata Alves de Sena. Ela está completando hoje 21 anos de idade, é estudante de odontologia, ela é filha do nosso companheiro J. Rai. A Larissa hoje completando aí, Paulo, 21 anos de idade. A Larissa é um orgulho para toda a família, estudante de odontologia, uma pessoa maravilhosa. Já tive a oportunidade de conhecer a Larissa Renata Alves de Souza, filha do J. Rai, Paulinho, hoje completando 21 anos de idade. Tá bom, parabéns então aí a toda a família do J. Rai. 5h57 em Manaus. Bom trabalho para ti, Peregrino. Moradores da Zona Oeste da cidade terão atendimento especial da Defensoria Pública nesta quarta e quinta-feira, como parte da campanha nacional Família Afetiva, realizada pelas defensorias públicas de todo o país. O programa Defensoria Itinerante estará no Centro de Convivência Madalena Arcedão, na Avenida Brasil, das 8 às 14 horas, para prestar orientação e assistência jurídica na área de família, principalmente para casos relacionados ao reconhecimento do afeto nas relações familiares, como ações de guarda compartilhada, reconhecimento de paternidade, adoção e retificação de registro público para inclusão do nome do pai, entre outras situações. Temos informações com o repórter J. Rai. Paulo Guerra, um sonho antigo dos moradores do Janauari, na zona rural de Iranduba, começou a virar realidade nesta semana. Trata-se do asfaltamento. O governo do estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, deu início aos serviços de terraplanagem nos 22 quilômetros da estrada que dá acesso à comunidade, que apresenta forte vocação para o turismo. Cerca de 6 quilômetros da estrada do Janauari já haviam sido terraplanados até o dia de ontem, de acordo com o vereador Nedir Santana Vale, que é morador da vicinal. A estrada foi aberta há mais de 30 anos, na primeira gestão do ex-prefeito Nelson Maranhão, e na mais recente campanha, em que foi vencedor, o prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, prometeu se empenhar junto ao governo do estado para conseguir o asfaltamento. Outras vicinais de Iranduba devem receber melhorias este ano. A comunidade Serra Baixa é uma das localidades que vão receber subbase, base e leito asfáltico, segundo informou ontem o secretário de Infraestrutura do município, Frederico Eblin. Ele informou ainda que recebeu ontem um telefonema da CEINFRA para se reunir hoje com o secretário Américo Goraieb às 8 horas da manhã. Em pauta, melhorias no abastecimento de água e saneamento básico de Iranduba. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h05 em Manaus. Agora temos informações de José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A construção de um posto de gasolina nas proximidades da Escola Militar de Manacapuru está chamando a atenção das pessoas e preocupando pais e alunos da escola, assim como os moradores dos arredores. A obra teve início na semana passada e, segundo informações, com autorização da Secretaria de Obras do município. O que mais se comenta é a distância entre o posto e a escola e um prédio comercial que estão a menos de 50 metros de distância. Segundo a lei, estabelece a distância mínima de 500 metros em relação a estabelecimentos que se caracterizam pela aglomeração de pessoas, tais como escolas, creches, igrejas, shopping centers, supermercados, quartéis, hospitais e similares. Agora, o que podemos chamar de contraste. Há pelo menos 6 anos atrás, mais precisamente no dia 11 de novembro de 2010, a Justiça embargou a construção de um posto de gasolina que estava sendo construído no cruzamento da M070, Estrada Manuel Urbano, com a M352, Estrada de Novo Oirão, por irregularidade de localização. A obra está paralisada até hoje. E olha que o local é distante de tudo que se caracteriza a proibição. Porém, até então não se tem notícia de intervenção por parte de órgãos competentes, assim como a Justiça, quanto ao posto em questão, que em pouco tempo estará em funcionamento, bem em frente à Escola Militar. Bem, Paulo Guerra, Manacapuru tem pelo menos 12 postos de gasolina espalhados em seu perímetro urbano.
Para se ter uma ideia, num raio de aproximadamente 2.000 metros, estão estabelecidos 5 desses postos de gasolina, tendo como ponto de convergência o hospital regional da cidade. Quem sabe seja esse o início da nova história de Manacapuru, que descreve o slogan da nova administração municipal. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, ZegDeg. 6h07 em Manaus. Com o objetivo de apresentar o site consumidor.com.br a toda a classe lojista, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus e o Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor do Amazonas realizará hoje às 15 horas na sede da entidade uma reunião com a presença do Secretário Nacional do Consumidor, Arthur Luiz Mendonça Rolo, e da secretária executiva do Procon Amazonas, Oseli Fernandes. Monitorado pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça, Procons, Defensorias, Ministérios Públicos e também por toda a sociedade, o site possibilita a resolução de conflitos de consumo de forma rápida e desburocratizada. Atualmente, 80% das reclamações registradas na plataforma são solucionados pelas empresas que respondem às demandas dos consumidores em um prazo médio de até 7 dias. A Petrobras anunciou a intenção de venda do segundo campo de gás do Amazonas, seguindo o processo de desinvestimento da companhia. Depois de anunciar na semana passada a intenção de venda do campo de Azulão na bacia do Amazonas, a leste de Manaus, a empresa comunicou interesse em repassar 100% da concessão do campo de gás Juruá na bacia do Amazonas, descoberto em 1978, localizado próximo à província de Urucu, no município de Quari. Em fase de demolição de 104 residências já desapropriadas, as obras de requalificação do corredor ecológico do Bindu serão intensificadas com a repactuação das metas estabelecidas entre a Prefeitura de Manaus e a Caixa Econômica Federal. A boa notícia aos moradores da área que ao fim da obra terão mais segurança e qualidade de vida foi dada nesta terça-feira pelo próprio prefeito Arthur Neto e pelo vice Marcos Rota, agora também secretário municipal de infraestrutura. Temos prazos acertados com a Caixa. Os prazos foram bem elásticos, de acordo com as nossas possibilidades, porque há problemas reais. Por exemplo, desapropriação. Você tem que fazer a desapropriação e tocar a obra. Você não pode desapropriar e deixar, porque acaba havendo uma invasão, acaba havendo outra ocupação irregular. Então nós temos que fazer toda essa sincronização para cumprir os prazos que a Caixa nos deu, que nos deu de acordo conosco, inclusive, para nós irmos fazendo algo que interessa a Caixa, que financia isso com uma enorme boa vontade, interessa a nós, que estamos fazendo um trabalho muito de acompanhamento aqui, enfim, e é vida nova. Vai ter nova empresa, vai ter nova situação, vamos tocar o que é preciso fazer aqui. Em apenas um dia, à frente da Secretaria Municipal de Infraestrutura, o vice-prefeito Marcos Rota conseguiu desembaraçar questões físico-financeiras da obra de requalificação do corredor do Bindu. Segundo Rota, as medidas vão possibilitar as reduções das metas de conclusão do serviço com a realização de nova licitação para execução da obra e a celeridade na liberação dos pagamentos para indenizações de novas famílias. É uma obra extremamente importante para a cidade de Manaus e nós haveremos de fazer isso em parceria com a Caixa Econômica Federal, para que no curtíssimo espaço de tempo a gente possa dar à cidade de Manaus essa obra e, acima de tudo, concretizar um sonho de todos os moradores dessa área, que é melhorar a qualidade de vida no entorno do Garapé do Bindu. 6h10 em Manaus. Em reunião ordinária realizada na manhã desta terça-feira, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas julgou irregular a prestação de contas do ex-prefeito do município de Borba, José Maria da Silva Maia, referente ao exercício de 2014, por diversas irregularidades, entre elas o não recolhimento do INSS para o pagamento de terceirizados. Pelas irregularidades, o gestor terá de devolver aos cofres públicos municipais, entre multas e glosas, mais de 8 milhões de reais. O colegiado do Tribunal de Contas do Estado agendou para o próximo dia 6 de junho, às 9 horas, o julgamento das contas gerais do governo do Amazonas de 2016, referente ao segundo ano de gestão do então governador José Melo. O prefeito Arthur Vigílio Neto entrega à população, nesta quarta-feira, às 11 horas, o novo elevatório de água localizado no bairro Mundo Novo, na Zona Norte. Com essa nova unidade, a capacidade de bombeamento de água passa de 300 para 500 litros por segundo, beneficiando mais de 200 mil pessoas diretamente nos bairros Nova Cidade, Monte das Oliveiras, Santa Etelvina,
Novo Israel e Colônia Santo Antônio com a melhoria no abastecimento de água. A juíza titular da comarca do Careiro, Sabrina Cumba Ferreira, determinou a transferência do ex-prefeito do município, Hamilton Vilar, de seu irmão e ex-secretário de Finanças, Altevir Vilar, e do ex-chefe de licitações do município, Manuel Hernandes, para uma unidade prisional da capital. Os três foram presos na operação Apagar das Luzes e estavam detidos provisoriamente em uma das delegacias do município. A operação Apagar das Luzes foi deflagrada pelo Ministério Público Estadual e pela Polícia Civil em 19 de janeiro deste ano e resultou na prisão do ex-prefeito, 4 ex-secretários da gestão municipal e empresários, todos acusados de desvio de recursos públicos e fraudes em licitações. Confirmado para as 10 horas da manhã do próximo sábado no plenário da Câmara Municipal de Itacoatiara, o encontro do Partido da República. A informação é do presidente municipal da sigla, deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR, que convocou todos os filiados e simpatizantes residentes nas cidades e comunidades vizinhas da região do Médio e Baixo Amazonas, como Silves, Itapiranga, Urucurituba, São Sebastião do Atumã, Urucará e Nova Olinda do Norte. De acordo com o Cabo Maciel, o encontro partidário do PR servirá para mostrar que o partido tem um candidato forte para as eleições de agosto ao governo do estado. O presidente do Parlamento Amazônico, deputado estadual Sinésio Campos, do PT, anunciou para a próxima sexta-feira a reunião extraordinária do Parlamento Amazônico, que acontecerá a partir das 8 horas no mini plenário da Assembleia Cônego Azevedo. De acordo com Sinésio Campos, a reunião é preparatória ao encontro da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALI, e também destinada a tratar do tema relativo à nova mesa diretora do Parlamento Amazônico, que será escolhida em junho. O petista aproveitará a ocasião para fazer um retrospecto de sua gestão à frente do colegiado. O atendimento ao público no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e o cadastramento biométrico serão suspensos a partir do próximo dia 7 de junho. A interrupção dos serviços ocorre para cumprimento do prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para fechamento dos cadernos de votação. Além disso, o órgão afirma não ter efetivo suficiente para manter as atividades durante a preparação para o pleito. De acordo com o diretor-geral do TRE, Messias Andrade, o serviço de cadastramento e o atendimento geral ao público só será retomado no dia 15 de setembro, após a diplomação dos eleitos. A votação ocorre nos dias 6 e 27 de agosto, primeiro e segundo turno, respectivamente. O Senado aprovou ontem, sem contagem de votos, uma medida provisória que cria 2 taxas na Zona Franca de Manaus a serem pagas pelas empresas que atuam na região. O objetivo da medida provisória é custear as atividades da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Surframa. Como o texto já foi aprovado pela Câmara, a proposta segue agora para a sanção presidencial. A taxa de controle de incentivos fiscais e a taxa de serviço irão substituir a taxa de serviços administrativos, considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em maio do ano passado. A corte entendeu que a cobrança era ilegal por considerar que ela não era específica e não dizia concretamente qual serviço era alvo da taxa, o que levou a vários questionamentos judiciais. Amazonas e Manaus estão em terceiro lugar entre os estados e municípios com maiores índices de HIV/AIDS no Brasil. A informação é da coordenadora estadual de IST/AIDS e hepatites virais do Amazonas, Silvana Lima. Entre 1986 e agosto de 2016 foram registrados 15.149 casos em todo o estado. Desse número, foram 12.179 somente em Manaus, o que sinaliza uma concentração de 80,39% das notificações. Em seguida estão Parintins com 265 casos, 1,74%. Tabatinga com 248, Itacoatiara 157. De acordo com os dados, com 155. De acordo com os dados, há crescimento dos registros da doença entre os adolescentes e jovens entre 15 e 19 anos de idade. Nos últimos 5 anos, o número de casos foi de 2.934 no estado, sendo 2.557 em Manaus, o que corresponde a 87,15%. Os números da doença foram discutidos em um encontro nesta terça-feira aqui em Manaus. O evento teve a participação de 42 representantes de programas de combate à AIDS na capital e do interior do Amazonas. Polícia. O dono de um flutuante foi vítima de um assalto seguido de sequestro relâmpago às 20h30 da noite passada no conjunto Belvedere, no bairro Planalto. De acordo com as informações preliminares, o homem identificado como André de Oliveira Ferreira foi abordado quando entrava na casa de familiares junto com a esposa. O casal teve o carro roubado, um Honda Civic de cor prata e placas NOX 0592.
Para desespero dos familiares, André foi levado dentro do carro pelos assaltantes. A esposa teria ficado no local. Momentos depois, segundo fontes, a vítima foi deixada em frente à sede do governo na Avenida Brasil. O carro permaneceu em posse dos bandidos e foi abandonado na rua Nova Olinda, bairro de Santo Agostinho, por volta das 21h30. Nos últimos 3 anos, o número de mulheres envolvidas em crimes relacionados a roubos teve aumento em Manaus. Até fevereiro de 2017 foram registrados 104 roubos e 141 furtos envolvendo mulheres na capital, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Segundo a polícia, elas têm ingressado no mundo do crime por levantarem menos suspeitas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o número de roubos envolvendo mulheres saltou de 74 para 104 registros nos últimos 3 anos, entre os meses de janeiro e fevereiro. Em relação a furtos, o número de casos registrados nesse período foi de 127 em 2015 para 119 em 2016 e 141 já neste ano. Ainda conforme os dados do governo, os casos de estelionato chegam a 38 e tráfico de drogas a 35 registros. Segundo o delegado Adriano Félix, titular da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, os números são notáveis. De 2015 para cá, tivemos um grande aumento da participação de mulheres nos crimes em organizações criminosas. No decorrer dessas investigações, a gente começa a detectar que elas despertam uma suspeita menor, disse ele. Dados do Ministério da Justiça apontam que boa parte das mulheres encarceradas é mãe, não possui antecedentes criminais e é a principal provedora do lar. Como o Jornal da Manhã já informou no início dessa edição, em absoluta primeira mão, policiais da 24ª SICOM apreenderam na madrugada de hoje um menor portando um artefato explosivo de fabricação caseira nas proximidades da Igreja dos Remédios. O menor de iniciais DBB, de 17 anos de idade, estava com um artefato explosivo e foi abordado pela equipe tenebrosa com o sargento Félix, o soldado J. Braga e o Luan. O Grupo Marte foi chamado ao local para desativar o artefato. O menor foi detido. 6h21 em Manaus. O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra. Noite e madrugada agitada no pronto-socorro Platão Araújo. 4 pessoas vítimas de agressão física. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. Outra pessoa deu entrada vítima de arma branca, ou seja, levou uma facada pelo corpo. Uma das pessoas que deram entrada vítima de agressão física, uma criança de 1 ano e 9 meses. Daqui a pouco vamos contar mais detalhes em relação a essa agressão. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, viveu plantão também considerado tranquilo. Entretanto, uma pessoa deu entrada em estado grave, vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes após cometer assalto na área da zona norte da cidade. Uma granada e uma dinamite foram encontradas na tarde de ontem durante buscas na casa do fugitivo do regime semiaberto Osmar Klinger Pantoja. Esse Osmar não vale nada. Tudo aconteceu na rua Luísa, no bairro Tancredo Neves. Segundo a polícia, o Osmar é suspeito de ter assaltado uma mercearia lá na área do bairro onde ele estava agindo ontem, na tarde de ontem, lá no bairro Novo Aleixo, ali na área da 14ª SICOM. De acordo com o soldado Everton da Companhia Interativa da SICOM da área, o carro usado no assalto, um Fiat Siena branco de placa JXI 6197, foi identificado no nome de um outro homem encontrado na casa do suspeito. Dentro do carro havia uma bolsa com os pertences das vítimas do assalto, um mercadinho que eles haviam feito lá na área também do bairro Mutirão, ali na área do bairro do Núcleo 23, eles vinham agindo nessa área. A polícia afirmou que 13 pessoas participaram da desativação aí dos artefatos que estavam na mão do Osmar. Agora o Osmar é um homem bomba! O Osmar é um homem bomba! Ele estava cometendo assaltos e foi preso pela polícia militar. É bom dizer que é Osmar Klinger Pantoja, lá da rua Luísa, do bairro Tancredo Neves. O Osmar é metido
metido a bonitão. O Osmar foi, quem diria, o Osmar foi preso ontem pela Polícia Militar. Um homem não identificado foi espancado após assaltar uma casa localizada no bairro da Glória. Segundo a Polícia Militar, o homem estava acompanhado de mais 2 comparsas no momento em que eles tentavam entrar numa residência e tentava também fugir com a moto da família. A vítima assaltada, a vítima desse bandido estava segurando o filho de 6 meses no colo. Quando o assaltante tentou atirar nele, esse bandido tentou efetuar 3 tiros. Ele atirou a primeira, a segunda e a terceira vez. A arma não pegou. O rapaz estava com o filho no colo. Poderia ter morrido ele e a criança. Daí ele tentou fugir. Rapaz, os moradores pegaram esse cara, mas deram a pisa, deram um couro. Ele foi desacordado, encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio. Perguntava hoje sobre o estado de saúde dele, não foi divulgado ainda. Mas eu sei de uma coisa: ele está no Bico do Urubu. O pessoal da Glória deu-lhe uma pisa e o deixaram no Bico do Urubu. Tá, vai, não vai. Tomara que vá. E para quem tiver com pena, eu relembro, ele tentou matar um pai que estava com um filho de 6 meses no braço para tentar roubar a casa. Tá no Bico do Urubu e, segundo as minhas previsões, eu conheço quem vai morrer. De hoje, ele não passa. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar, Secretaria de Segurança em ação nas ruas da cidade. Policiais da 7ª SICOM detiveram um homem que estava praticando assalto, que estava roubando. Os policiais também da 26ª SICOM, em patrulhamento na área do conjunto Cidadão 12, avistaram elementos em atitude suspeita. A polícia, quando chegou, viu de longe que tinha ali 5 elementos. Um deles estava numa cadeira de rodas, um deles era supostamente um cadeirante. A polícia, quando se aproximou, rapaz, todo mundo correu, inclusive o cadeirante. Ele estava na cadeira de roda, mas a Polícia Militar já está sacando que se tratava de um falso portador de necessidades especiais. Ele não era aleijado, não, era bandido. Quando viu a polícia, ele correu da cadeira e tomou rumo ignorado a noite de ontem no conjunto Cidadão 12. Uma senhora e o Ceará, rapaz, o Ceará lá da esquina, ainda dizia: milagre, milagre. Ele saiu da cadeira, era nada, Ceará, era bandido que correu com a chegada da polícia. A 26ª SICOM anda fazendo milagre lá na área do conjunto Cidadão 12. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Curupira, o bicho do mato, Curupira é o fantasma. O Curupira morreu! Elemento conhecido como Curupira, elemento da mais alta periculosidade, tentou matar policiais da Rocan. Ontem, a Polícia Militar, a Rocan, ontem em patrulhamento no conjunto Fazendinha, ao chegar perto de um bando de bandidos, foi recebida a bala. Eles atiraram na polícia. O Curupira armado tentava matar policiais da Rocan. Só que com a Rocan, meu amigo, a conversa é outra. A Rocan disparou, a Rocan revidou, o tiro pegou no Curupira e o Curupa não resistiu aos ferimentos. E o Curupira morreu em confronto com a polícia lá no bairro Fazendinha. Tudo aconteceu ontem por volta do meio-dia. Era em plena luz do dia, os bandidos estavam atirando na polícia.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, uma notícia lamentável, triste e brutal. Atenção, ouvintes. Um garoto de 1 ano e 9 meses de idade dava entrada à noite de ontem no pronto-socorro Platão Araújo. A criança sofria com muitas dores na área do baço, na área do estômago. A mãe da criança levou até o pronto-socorro e rapidamente a criança foi muito bem atendida pela equipe médica do pronto-socorro Platão Araújo. O médico logo percebeu que a criança já estava entre a vida e a morte. Havia pouco o que fazer para salvar a vida daquela criança. De tudo foi feito, mas infelizmente, horas depois, a criança já estava sem condições de vida. O médico logo percebeu que muitos hematomas estavam espalhados pelo corpo da criança. Hematoma nos braços, nas pernas, nas costas e principalmente na região da barriga. A criança, quando morreu, o médico imediatamente fez comunicado à polícia e ao Instituto Médico Legal, recomendando que se fizessem os exames criteriosos para saber se a criança havia sofrido maus tratos. Pois bem, no Instituto Médico Legal, o médico, após fazer a necrópsia, constatou que a criança morreu vítima de agressão física. A criança de 1 ano e 9 meses, um garoto, morreu de tanto apanhar do padrasto e da própria mãe, segundo as primeiras informações. Vizinhos afirmam que a criança chorava muito e apanhou durante a noite, desde o começo da noite. O garoto está com o fígado, com o baço, com as vísceras completamente estouradas de tanto apanhar. Foi muita agressão, foi muita covardia, foi muita brutalidade. A mãe da criança é menor de idade e foi detida. O padrasto, o safado Anderson Gomes de Paiva, de 21 anos, já está preso, está detido também para esclarecimentos. O fato é que a criança continua no Instituto Médico Legal, o avô da criança é quem vai fazer os procedimentos para retirar o corpo do IML e para o posterior sepultamento. Lamentável a morte dessa criança de 1 ano e 9 meses de idade que morre vítima de agressão física. O principal acusado é o padrasto, não quer que diga o nome, Anderson Gomes da Silva, de 21 anos de idade. Anderson Gomes da Silva, pronto, falei, vai fazer o quê? 21 anos de idade, acusado pelo crime. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as informações da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. E complementando o noticiário, a Polícia Federal cumpre desde as 6 horas da manhã de hoje mandados de prisão em 5 estados e no Distrito Federal contra a quadrilha do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Às 6h28, hora de Brasília, os agentes chegaram em um condomínio de luxo no bairro 25 de agosto, em Duque de Caxias, onde mora a Alessandra da Costa, irmã do traficante e apontada como sua conselheira. Contra a Alessandra, há um mandado de prisão por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Até às 6h45 também tinham sido presos um dos filhos do criminoso e um braço direito do traficante. Após 1 ano e meio de investigações, a Polícia Federal descobriu que Beiramar, preso na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, diversificou os negócios. Os lucros agora vão além do tráfico de drogas. O criminoso controla máquinas de caça-níquel, venda de botijões de gás, cesta básica, mototáxi, venda de cigarros e até o abastecimento de água. Os policiais cumprem 35 mandados de prisão, sendo 27 na condução coercitiva e 86 de busca e apreensão nos estados do Rio, aqui em Rondônia, no Mato Grosso do Sul, na Paraíba, no Ceará e no Distrito Federal. Os números das loterias. O sorteio 1933 da Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de 34 milhões para quem acertar as 6 dezenas. Números da dupla Sena, concurso 1646, primeiro sorteio. 07. 18. 21.
39 41 e 48. Segundo sorteio. 07 Coincidentemente, 10 32 41 44 e 50. Acumulou nas duas faixas. Aqui no concurso 4.390 também acumulou. A quadra saiu para 80 apostas, cada uma recebe R$5.931,92 e as dezenas sorteadas foram, por onde começa o jogo, 01, 13 45 66 e 67. Time Mania concurso 1035, time do coração foi a Tuna Luso do Pará, o prêmio está acumulado. 6 números acertados, 14 apostas, R$19.405,01 é o prêmio para cada uma. 5 números, 434 apostas, R$894,24. Dezenas sorteadas da Time Mania, concurso 1035. 18 29 37 49 58 78 e 80. E finalmente vamos à Lotomania, concurso 1764. Dezenas sorteadas: 02 07 20 22 24 27 35 36 39 41 55 57 58 61 70 79 83 84 92 e 95. A Lotomania também acumulou. 6h37. Esportes. A venda dos ingressos para o amistoso de vôlei preparatório entre Brasil e República Dominicana inicia nesta quarta-feira, dia 24, na Arena Amadeu Teixeira, localizada na Rua Lores, Cordovil, e também no Shopping Ponta Negra. Os jogos de ontem pela Libertadores da América. Santos 4, Sporting Cristal 0. Santa Fé 1, de Strongest também 1. Nacional do Uruguai 0, Lanús 1. Chapecoense 2, Ulia 1. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro Série B. Guarani 2, Figueirense 0. CRB 1, Santa Cruz 0. E os jogos de hoje? Às 21h45 pela Taça Libertadores da América jogam Palmeiras e Atlético Tucumã. Penharol e o Jorge Wilstermann. Pela Copa do Brasil também às 21h45 jogam Atlético de Goiás e Flamengo. Paraná e Atlético Mineiro. Pela Copa do Nordeste às 21h45 Bahia e Esporte Clube Recife. Últimas notícias. Gasto de brasileiros no exterior cai 13,4% em abril, mas sobe 23% em um ano. Os brasileiros gastaram 1,3 bilhão de dólares em viagens internacionais em abril, representando um aumento de 23,14% em relação ao mesmo mês no ano passado. Mas teve uma queda de 13,4% na comparação com março deste ano. Os números são do Banco Central e foram divulgados ontem, dia 23 de maio. Os gastos dos brasileiros no exterior somam 5,7 bilhões de dólares nos 4 primeiros meses deste ano, 43,26% maior do que o mesmo período do ano passado, segundo o Banco Central. Em 2016, os gastos dos brasileiros no exterior diminuíram 16,5% e tiveram o menor valor em 7 anos, desde 2009. O estudo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, aponta que o Amazonas é o segundo estado da região norte entre os 5 que apresentaram os maiores desequilíbrios das contas públicas em 2015, ou seja, despesas acima das receitas. O levantamento foi feito com base nos dados oficiais apresentados no relatório consolidado da Secretaria da Receita do Tesouro Nacional. Já os estados do Tocantins e do Pará estão com as contas positivas, operando no azul e também mantêm bons números, resultando em um orçamento equilibrado. O índice Nasdaq nos Estados Unidos fechou ontem em alta de 0,08%. Aqui no Brasil, o Bovespa fechou em alta de 1,6%, somando 62.662 pontos, com um volume financeiro negociado de 9,6 bilhões de reais. O dólar comercial fechou no dia de ontem em queda de 0,31%,
cotado a R$3,26. O euro fechou em queda de 0,41%, cotado a R$3,65. Ao vivo de Brasília, para o Jornal da Manhã da Rádio Difusora do Amazonas, Vitor Costa. Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio Enem têm até hoje para pagar a taxa do exame e assim confirmar a inscrição. O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. Os candidatos devem estar atentos aos horários estabelecidos pelas instituições onde realizarão o pagamento. O valor da taxa de inscrição é de R$82. O etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus foi escolhido como o novo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, substituindo a chinesa Margaret Chan, que concluirá seu mandato à frente da agência da ONU no dia 30 de junho. Ele será o primeiro africano à frente da OMS. Pelo menos 18 pessoas morreram, 5 estão desaparecidas e 6 ficaram feridas quando o ônibus cheio de peregrinos caiu em um desfiladeiro em uma área montanhosa no norte da Índia, informou hoje a polícia local. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, anunciou a entrada em vigor da lei marcial na ilha de Mindanao após uma nova ofensiva armada do grupo Maute, um dos bandos jihadistas que operam naquela região. A premier britânica Theresa May anunciou que o Reino Unido elevou o nível de ameaça de ataque terrorista de severo a crítico, um dia após o ataque reivindicado pelo grupo Estado Islâmico que foi realizado perto da Manchester Arena ao final do show da Arena Grande e que deixou 22 mortos e 59 feridos. O Papa Francisco recebeu hoje em audiência pela primeira vez o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump chegou acompanhado de sua mulher Melanie, que usou um vestido negro e prendeu o cabelo. Após o encontro pontífice, o presidente dos Estados Unidos foram conversar em uma sala anexa à biblioteca. O ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, protocolou ontem por meio de seus advogados petição na qual cita provas de 3 encontros com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele já havia sido mencionado esses encontros em depoimento ao juiz Sérgio Moro em 5 de maio. Ele agora, para provar, apresentou a foto. A defesa de Andréia Neves, irmã do senador Écio Neves, recorreu ontem ao Supremo Tribunal Federal para que ela possa deixar a cadeia. Ela foi presa na última quinta-feira, dia 18, pela Polícia Federal por determinação do ministro Edson Fachin. No recurso, o advogado Marcelo Leonardo pede a substituição da prisão por medidas cautelares de liberdade e afirma que Andréia Neves não pode ser responsabilizada por todos os atos ilícitos supostamente praticados por seu irmão. Na investigação que foi aberta no STF, a irmã do senador é acusada de intermediar o pagamento de R$2 milhões pelo empresário Wesley Batista, dono da empresa JBS. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou ontem o deputado federal Paulo Salim Maluf, do PP de São Paulo, pelo crime de lavagem de dinheiro, além de determinar a perda do mandato do parlamentar e multa de mais de 1,3 milhão. A pena foi fixada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime fechado. Uma conversa entre o jornalista Reinaldo Azevedo e Andréia Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves, foi publicada por um site de notícias. A conversa, sem nenhuma ilegalidade, continha crítica do jornalista à revista Veja, onde Azevedo trabalha, o que levou ao pedido de demissão do jornalista. A publicação da conversa provocou protestos de jornalistas e da Associação Brasileira de Imprensa. Em nota, a ABI disse que considera que a Procuradoria-Geral da República violou o sigilo da fonte. A ABI acusa o procurador-geral Rodrigo Janot de praticar intimidação e retaliações contra jornalistas. A Polícia Federal informou na noite de ontem que recebeu o segundo gravador utilizado pelo dono da JBS, Wesley Batista, para gravar conversas deles com políticos. O primeiro aparelho foi entregue pelo empresário nesta segunda-feira. No primeiro dia de trabalho do Congresso, após o terremoto provocado pela delação da JBS, o governo conseguiu avanços. Aprovou na Câmara a medida provisória que autoriza os saques das contas inativas do FGTS e levou a reforma trabalhista para discussões em uma comissão no Senado. A oposição, porém, deu trabalho. Protestou, fez barulho e tentou travar o ritmo das discussões. No Senado, o clima tenso quase descambou para a pancadaria. Parlamentares trocaram gritos e empurrões e tiveram que ser apartados. Foi uma amostra de como devem ser os próximos dias. Hoje a Câmara pode colocar em votação mais MPs, entre elas uma que prevê reajustes para carreiras de servidores federais. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça pode analisar um projeto que altera a lei do direito de resposta.
O ex-deputado Sandro Mabel pediu demissão ontem à noite ao presidente Michel Temer. Ele era um dos assessores que despachavam do terceiro andar do Palácio do Planalto e ajudava o governo na interlocução com o Congresso e empresários. Palacianos afirmam que ele era um dos interlocutores de Eduardo Cunha junto ao governo, principalmente durante o processo de cassação do ex-presidente da Câmara, o que ele nega. Liderados pelo PSDB, partidos aliados ao PMDB na sustentação do governo de Michel Temer, consideram que o presidente perdeu as condições de ficar no cargo e já fizeram chegar a ele essa avaliação de forma reservada. Pelo roteiro elaborado até aqui, sujeito a revisões dada a imponderabilidade da crise, como o PMDBista resiste em renunciar na esteira da alteração da JBS na Operação Lava Jato, a solução será contar com a cassação da chapa eleita em 2014 pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até aqui havia a expectativa de que o TSE mataria no peito e livraria Temer de punição, apesar das provas reunidas no processo que será julgado no próximo dia 6 de junho. Agora, o consenso é de que a cassação resolveria o impasse institucional e livraria o presidente da confissão de culpa, como ele chama a hipótese de renúncia. Como bônus, Temer sempre poderá culpar Dilma pelas irregularidades na campanha. 6h51 em Manaus. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Rocha Loures entregou mala da propina com 35 mil a menos. Folha de São Paulo. Perícia de áudio do presidente pode demorar até 30 dias, diz Polícia Federal ao STF. O Estado de São Paulo. Presidente de comissão retira de pauta PEC das eleições diretas. Ronaldo Central, capital da República, Correio Brasiliense. Justiça bloqueia 26 milhões de Arruda, Filipelli e Agnello. Valor econômico. STF condena Maluf a 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro e a perda do mandato. Estado de Minas. OAB pede ao TSE fim do sigilo de toda a ação contra a chapa Dilma Temer. Recife, Jornal do Comércio. Câmara aprova texto base de medida provisória que libera saque do FGTS inativo. Agora é a vez do Senado. Fortaleza, Diário do Nordeste. Senadores trocam empurrões e sessão sobre reforma trabalhista é encerrada. 0 hora, Porto Alegre. Renan defende Nelson Jobim ou Joaquim Barbosa no lugar de Temer. Brasil Econômico. Congresso continuará votando reformas, diz Henrique Meirelles. Edições impressas locais agora. Pistoleiro morto em troca de tiros com a Rocan. Jornal do Comércio. Fantasma da guerra fiscal assombra a Zona Franca de Manaus. A crítica. Biopirataria, riqueza da Amazônia. Amazonas e Paraná juntos no tráfico. Em tempo. Municípios em estado de emergência. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegedeg, J.A. e Vitor Costa e Alberto Pellegrini. A operação de rádio foi de Marcos Salles, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.